A história antiga da humanidade ainda se transfigura em uma grande incógnita na mente de pesquisadores e das pessoas em geral. Uma grande discussão existe sobre o início dos seres humanos na Terra, e uma discussão ainda maior avalia se a Terra é mesmo o começo de tudo. Com o passar do tempo, várias teorias surgiram, por parte de vários cientistas, que tentam implantar a sua maneira de pensar em estudos futuros. Com isso, a história logo se transforma em lenda, e a lenda acaba virando mito, o que apenas aumenta o número de ideias e opiniões diferentes sem que possamos realmente chegar a um consenso definitivo. Muitos estudiosos, por exemplo, defendem a ideia de que a civilização tenha surgido na região da Mesopotâmia. Nesse caso, os sumérios teriam sido os primeiros a realmente habitar o planeta e os responsáveis por iniciar projetos tecnológicos já naquela época. Tecnologia que, inclusive, está sendo percebida até hoje em dia, em pleno século XXI. Podemos aprender muito com esse e muitos outros povos que habitaram o planeta, e é sobre isso que falaremos nesse vídeo. Confira hoje, no Mundo Desconhecido, os antigos sumérios estavam tentando nos dizer algo. Mas antes de conferir, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação. Dessa forma, você nos apoia e ainda fica por dentro dos maiores mistérios que cercam a humanidade. Avaliando cuidadosamente as muitas descobertas arqueológicas que tinham como tema civilizações antigas, incontáveis vezes os cientistas chegaram à conclusão de que os antigos sumérios eram mesmo o povo mais antigo a manter uma sociedade organizada na Terra, tendo vivido cerca de 6.000 anos no passado. No entanto, essas informações mudam frequentemente e as mesmas evidências arqueológicas podem provar que humanos tenham estado na Terra há mais de 12.000 anos. Muitos cientistas argumentam, por exemplo, que as marcas de água presentes nas paredes de calcário, atrás da esfinge de Gizé, provam que tudo o que nos ensinaram sobre a idade da esfinge pode estar totalmente equivocado. Eles passaram a acreditar que um dia toda a área em volta da esfinge tenha sido coberta por água, provocando assim marcações no calcário nítidas até hoje. Para eles, a esfinge pode ter sido construída por um povo anterior aos egípcios que tenham vivido na região dezenas de milhares de anos atrás. Como dissemos antes, histórias do passado sempre se transformam em lendas, que logo viram mitos, e que na maioria das vezes sempre acabam nos mostrando um pingo de verdade. Para ilustrar, pense, por exemplo, em um dos maiores mitos de todos, a famosa história de uma inundação global, mais conhecida na Bíblia como dilúvio. A título de curiosidade, é importante lembrar que não só a Bíblia faz menção a esse acontecido, mas várias culturas ao redor do mundo citam esse evento como tendo feito parte de sua história. Recentemente, depois de coletar fragmentos do gelo da Antártida e Groenlândia, os dois polos do planeta, especialistas concordaram que no passado o nível do mar era bem mais alto do que atualmente. De acordo com as pesquisas, é provável que a diminuição do nível do mar tenha acontecido de forma repentina, talvez cerca de 10 metros em menos de 24 horas. Um detalhe fascinante e que pode explicar muita coisa. Parece não ter relação com o tema do vídeo, mas serve para mostrar o quanto povos antigos estavam conectados em suas ideias, mesmo vivendo em lugares totalmente diferentes e de maneiras opostas. Muitos desses povos também citaram pessoas que no passado viviam centenas de anos. Esse ponto é bem conhecido na Bíblia, como o caso de Noé, que teria vivido 950 anos. Adão, cerca de 930. Matusalém, que se manteve por 969 anos, e muitos outros personagens. Assim como no caso do dilúvio, diversas outras religiões também citam pessoas que teriam vivido centenas e até milhares de anos, como no hinduísmo, dharma, jainismo e islamismo. Não só religiões específicas, regiões do mundo também compartilham essa mesma informação de seus habitantes antigos, como é o caso do Vietnã, da antiga Pérsia e dos próprios sumérios. O que mostra que as pessoas foram feitas para viver muito mais tempo. Isso levanta uma questão bem interessante. Será que a tecnologia de povos antigos eram ainda mais avançadas que as nossas?
Pense no caso das pirâmides do Egito. Fica claro que quem as construiu possuía um conhecimento elevado das dimensões da Terra e de seu formato, coisas que só foram reveladas milhares de anos depois. Além disso, uma notícia que chocou os cientistas recentemente tem a ver com a posição desses monumentos. Descobriram que as pirâmides do Egito encontram-se no centro exato do planeta, entre todas as outras faixas de terra. Esse fato torna descartável a possibilidade de terem sido projetadas por um simples acaso, por pessoas que simplesmente tinham a intenção de construir uma tumba para seu faraó. Pensando nisso, passamos a entender com mais clareza o esforço dos cientistas modernos em elevar o nível cada vez mais. Mas, como sabemos, essa evolução já é uma realidade, principalmente se compararmos o mundo de hoje com o que era há décadas atrás. Veja, por exemplo, o quanto a tecnologia médica tem se desenvolvido com o tempo. Por meio de tratamentos à base de células-tronco, muitas doenças estão sendo curadas e várias pesquisas iniciadas. Você lembra, por exemplo, dos testes feitos em um ratinho que cresceu com uma orelha em seu corpo? Isso quer dizer que no futuro poderemos substituir nossos próprios órgãos e fazer com que nossa expectativa de vida se multiplique várias vezes, nos fazendo viver centenas e talvez milhares de anos, assim como acontecia no passado. De todos os temas discutidos mundo afora, talvez o mais emblemático em todos os sentidos seja a criação. Enquanto a opinião da ciência claramente tem referência a uma explosão que aconteceu no universo há bilhões de anos, diversas outras religiões buscam explicar de maneira divina o início de tudo. Algumas com demônios, anjos ou deuses celestes que teriam a capacidade de criar a raça humana. Os sumérios também falavam disso e retrataram suas opiniões em forma de inscrições em pedras e desenhos em paredes. Podemos ver isso na representação do sistema solar encontrado em antigas habitações desse povo, retratando com clareza o universo e provando seu alto grau de conhecimento espacial. Em outro desenho, é possível ver 3 criaturas voando em uma espécie de objeto voador enquanto cumprimentam pessoas no solo. Agora pense profundamente. O que os antigos sumérios estavam tentando nos dizer com tudo isso? Se nós substituirmos as palavras anjo, demônio ou deuses por alienígena, talvez todas as histórias contadas pela religião possam fazer muito mais sentido. Até mesmo os aborígenes, povo antigo que vive até hoje na região da Austrália, retratam por meio de seus desenhos seres bem parecidos com alienígenas que frequentemente apareciam para fazer visitas indesejadas. Essas imagens encontradas em cavernas na Austrália nos fazem lembrar as linhas de Nazca, no Peru. Olhando de perto, algumas imagens mostram-se bem semelhantes. Olhando por esse lado, parece que tudo começa a se encaixar lentamente. O que dizer agora dos animais com asas retratados em ilustrações sumérias? Assim como acontece em diversas religiões em volta do mundo, esses seres eram considerados divindades para a civilização dos sumérios. No entanto, podiam significar bem mais que apenas isso. Esse povo antigo retrata os seres alados como responsáveis pela formação do homem e seu estabelecimento no planeta Terra. Você lembra que falamos dos seres humanos terem a capacidade de criar órgãos melhores por meio de tratamentos com células-tronco, a fim de aumentar a expectativa de vida futura? Segundo inscrições sumérias, os seres superiores vindos de outro planeta fizeram basicamente o mesmo, implantando em nós uma parte de seu DNA divino. Inclusive, em algumas inscrições sumérias, seres humanos são retratados com asas, como se estivessem passando por um processo de mutação genética, chegando ao que conhecemos hoje. Avaliar essa questão nos direciona diretamente para outra, ainda mais profunda: os fósseis humanos encontrados pela arqueologia. Não estamos duvidando da teoria da evolução criada pelo gênio Charles Darwin, mas a verdade é que não existe uma ligação exata de todas as etapas do macaco até o homem moderno. Cientistas explicam que isso se deve ao fato de que vários desses fósseis de centenas de milhares de anos tenham se perdido por ação do tempo. Mas por que isso não aconteceu com os dinossauros? Segundo os próprios cientistas, esses seres viveram há bilhões de anos, mas centenas de fósseis desses animais foram encontrados, diferente dos ossos de seres humanos em conjunto.
Não existem evidências que comprovem a ponte de evolução argumentada por renomados pesquisadores. Para explicar isso, as inscrições dos sumérios indicam que supostas divindades avançaram de uma vez essa evolução, implantando em nós parte de seu DNA, formando o homem inteligente que somos hoje e que os antigos sumérios passaram a ser. Precisamos lembrar que nada do que se pensa atualmente é uma teoria de absoluta certeza. Religiões não concordam entre si sobre a criação dos seres humanos e a ciência não concorda com as religiões. Nesse mesmo contexto, descobrimos também que os antigos sumérios não concordavam com ciência. Nesse vídeo, não procuramos implantar em você certa maneira de pensar. Apenas tentamos ajudá-lo a ver a história da humanidade por um lado um pouco diferente e que assim você julgue a forma correta de ver as coisas. O que não podemos negar é que existe uma lacuna na história da raça humana e do planeta Terra, uma parte que ainda permanece como um grande ponto de interrogação. Por isso, cabe a nós decidirmos em que acreditar, mas ao mesmo tempo é importante que mantenhamos a mente aberta para novas possibilidades. Só assim, veremos a verdade por trás de todos os mitos e lendas que envolvem a criação da raça humana e do planeta Terra. Achou interessante essa matéria? Já conhecia esse ponto de vista? Conte pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de conferir os vídeos anteriores do canal Mundo Desconhecido. Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo até o final e até a próxima.